Amigos queridos, companheiros de jornada, uma boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja em cada um de nós. É com muita alegria que estamos aqui novamente reunidos para comentarmos um pouco mais das passagens do Evangelho. E nesta noite, nós iremos refletir um pouco sobre a parábola do juiz iníquo. Mas antes disso, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos nos conectar com o mais alto, trazer a figura do Mestre Jesus para a nossa mente, para o nosso coração. E vamos assim, agradecendo ao Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nessa terra abençoada, aprendendo cada vez mais, para podermos colocar em prática os ensinamentos belos que o Mestre Jesus trouxe para nós. Que toda essa terra querida, que passa por momentos tão difíceis, seja envolvida pela luz do alto. E pedimos a proteção para todos nós, habitantes dela, que possamos tomar consciência da necessidade que temos de cada vez mais ajudarmos nessa caminhada de evolução de toda essa humanidade. Porque a evolução se faz em nós, mas quando isso acontece, vamos também auxiliando aqueles que estão próximos a seguirem na sua mudança. Que a luz se faça em cada consciência para que o despertar da vida espiritual aconteça de forma mais rápida em cada um de nós. Que a paz, que o amor do Mestre amado estejam sempre presentes em nossa vida. Que assim seja. Lucas, no seu Evangelho, ele traz a seguinte parábola. Eu vou ler aqui para a gente seguir observando direitinho a mensagem. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: defende-me do meu adversário. Ele, por algum tempo, não a queria atender, mas depois disse consigo: se bem que eu não temo a Deus, nem respeite os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, julgarei a sua causa, para que ela não continue a molestar-me com as suas visitas. Ouvi, acrescentou o Senhor, o que disse esse juiz injusto, e não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado a defendê-los? Digo-vos que bem depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma parábola que nós precisamos observar bastante, refletir bastante o que Jesus queria falar. Primeiro vamos pensar o que é o iníquo. O iníquo é um homem perverso, criminoso. Nesse caso da parábola é um juiz, mas pode ser qualquer homem, rico, pobre, doutor, ou pode ser alguém que não tenha instrução nenhuma. O que é que quer dizer isso? Vem demonstrar que a elevação moral não está ligada à condição social, financeira, intelectual. O caráter do ser independe de dinheiro, de poder, de fama, de instrução. O juiz ali, ele está para agir com justiça, é a profissão dele. Mas não é para privilegiar alguém. Nesse caso, ele não está sendo imparcial. Ele está
agindo, né? Agindo de uma forma assim que olhando aquela pessoa ali e não está muito dando atenção. Será que se fosse outra que estivesse ali em uma outra condição social, ele agiria da mesma forma? Então nós vamos ver nessa parábola, nós encontramos dois elementos. Primeiro, o juiz. O juiz aí está representando o poder terreno. Não era justo, nem tinha boa vontade, porque da forma como ele agiu, ele não tinha boa vontade em auxiliar aquela pessoa que estava ali. E achava assim superior ao semelhante, porque é como a gente ainda viu, quantas pessoas falam, eu é que mando, por quê? Porque está numa condição aqui superior ao outro, mas não na parte espiritual ou moral. Pode ser numa parte de profissional, pode ser numa parte financeira. Então, quantas pessoas a gente ouve, né, falar assim, eu é que mando. Então, esse comportamento está muito presente ainda na nossa sociedade. Imagine quanto tempo Jesus trouxe esse ensinamento e como ainda está tão presente no ser humano essa condição, essa posição. E do outro lado, nós vamos encontrar a viúva. Imagine, uma mulher que já não tinha valor nenhum naquela época, que a gente vê que foi Jesus, o primeiro a valorizar a mulher, a trazer histórias, né? Trazer assim situações em que envolviam uma mulher ali na sociedade. E além do mais, viúva e pobre, né? Porque a gente está vendo ali que era uma pessoa necessitada. Então a gente vai encontrar a viúva pobre, humilde, mas uma viúva perseverante. Mesmo não sendo atendida de imediato, ela não desiste. Ela insiste sempre. E é essa insistência que muda a atitude daquele juiz. Por quê? Será que ele estava mudando porque ele acreditou, porque ele se conscientizou da necessidade de cumprir com seus deveres? Não, mas é porque ele sentia-se importunado. Ele se sentia importunado pela presença da viúva, pelas suas solicitações repetidas, e ele não desejava mais ser amolado. Ele já estava cansado daquilo, não queria mais aquela situação. Aí ele resolveu a questão. Imagine se fosse uma pessoa que chegasse e não fosse uma pessoa que tivesse a humildade de estar ali sempre pedindo, porque a humildade também ela não depende da condição social, nem quantas pessoas estão necessitadas de alguma coisa, mas pede uma vez, pede duas, pede três e depois fala, ah não, eu vou mais pedir essa pessoa, não, eu já cansei e não insiste e não persevera naquilo ali, porque às vezes não é porque o orgulho fala mais alto. E essa não, essa viúva, ela deixou que a humildade falasse mais alto e ela insistiu sempre no que ela estava querendo. Então, esse juiz, ele resolveu a questão por isso. E aí a gente percebe, né, que essa atitude desse juiz chama muita atenção da gente. Atenção para os nossos atos. Quando nós buscamos ajudar alguém, quando nós encontramos um irmão necessitado, quando nós sempre passamos por ali e aquela pessoa está sempre pedindo, está sempre falando alguma coisa, será que nós estamos atendendo aquele irmão por amor, por compaixão? Ou será que nós estamos fazendo apenas para nos livrar do incômodo daquela pessoa? Ou ainda, fazendo por obrigação, porque nós aprendemos que a necessidade de ajudar, de fazer a caridade. Será que isso é caridade? Então, é assim, uma coisa para a gente pensar bastante, refletir sobre essa atitude do juiz, comparando com as nossas atitudes do dia a dia. O juiz aqui, como ele fala na parábola, ele não seguia os ensinamentos do amor.
não seguia o ensinamento do amor a Deus nem ao próximo, porque ele fala aí que ele não temia, não é o temer que nós sabemos hoje, Jesus veio trazer para gente, que Deus não é para ser temido, é para ser amado. Mas o que que os seus ensinamentos trazem para nós? O amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Esse juiz, ele não tinha esse amor, ele não respeitava o próximo, então ele não tinha nem a Deus, nem ao próximo essa dedicação, esse voltar, né, para os outros com amor, como veio ensinar Jesus. Então Jesus chama a atenção para a justiça divina. Ele diz, se o juiz humano, que não era justo, atendeu a viúva, Deus, que é a justiça absoluta, que o juiz perfeito, né? É a perfeição absoluta. Será que ele vai deixar de atender às necessidades de seus filhos? Agora uma pergunta, será que nós entendemos a justiça divina, nós seres humanos? Deus dá a cada um o que é necessário para o seu crescimento. Nem tudo que nós desejamos, que nós pedimos, que nós queremos receber, nós não vamos receber. Por quê? Por causa da bondade divina, Deus sabe o que é melhor para nós. Então, nem sempre o que nós desejamos é bom para nós. E aí Deus dá de acordo com a nossa necessidade real, a necessidade para o nosso crescimento, a necessidade para as nossas, os nossos resgates, tudo isso faz parte do crescimento nosso aqui na Terra. Então a parábola fala desse juiz iníquo, mas nós encontramos muito ainda, não só juiz, mas encontramos homens iníquos, sociedades iníquas, mas estamos caminhando para um mundo onde a iniquidade não mais terá lugar. E a gente vê assim que várias mudanças estão acontecendo muito rápido justamente para isso, para chamarem a atenção de cada um de nós. Então, onde aqueles que não quiserem mais acompanhar essa mudança, eles não terão mais condição de ficar. Por quê? Porque não vai mais existir essas pessoas que trazem essa iniquidade ainda no seu caráter, mas outras condições também, mas a gente está falando aqui dessa iniquidade. Então essas pessoas não poderão mais ficar na terra renovada. É a bem-aventurança que Jesus fala, né? Quem vai herdar a terra? São aqueles que buscarem ser mansos, pacíficos, são aqueles que procurarem ser humildes, ser tolerantes. Então, são aqueles que buscarem a sua mudança moral e espiritual. Então, esses espíritos que não conseguirem ficar aqui, eles serão encaminhados para mundos inferiores à Terra, mas não como castigo divino, mas como necessidade mesmo para não impedir o caminhar da Terra, o progresso da Terra, e também eles vão habitar em outros mundos. Eu falo eles, mas nós não sabemos, né? Nós, espíritos aqui, estamos ainda nessa condição, não sabemos como a nossa condição. Será que iremos aqui herdar a Terra? Estamos fazendo tudo para que isso aconteça e que procuremos sempre fazer, né? Sempre caminhar, vivenciando esses ensinamentos de Jesus, vivenciando o bem, vivenciando o amor. Então, quando esses espíritos que não conseguirem ficar aqui, desencarnarem, muitos já estão acontecendo isso com muitos, desencarnam e não tem mais a oportunidade de retornar à Terra e vão ser encaminhados para outros mundos e lá eles irão habitar, ajudando na evolução do mundo, aprendendo, mas aprendendo com muito sofrimento, mas isso também faz parte do crescimento. Então Jesus vem propor essa parábola. Ele fala no início, né? São
mostrar que devemos orar sempre e devemos perseverar. Não devemos nunca desistir. Não podemos desfalecer nunca. Então, ele fala do desânimo. O que é desanimar? Nós aprendemos com o Evangelho que nós precisamos estar sempre firmes, sempre seguindo na nossa caminhada. Muitas coisas precisamos enfrentar, sim, mas não vamos deixar. Muitas vezes nós caímos, mas o importante é tomarmos consciência da nossa vida, levantarmos e seguirmos em frente. Então, são muitos os problemas externos, problemas que acontecem na nossa vida, no nosso dia a dia. Não é só uma pessoa ou outra, todos nós passamos por problemas aqui na Terra. Nós estamos ainda num mundo onde isso aí faz parte, né? Onde as coisas acontecem por uma necessidade ou por uma busca ainda nossa. Porque se nós estamos aqui é porque precisamos passar por tudo isso. E aí esses problemas que vão surgindo na vida é para que a gente possa enfrentar a cada dia. Quando nós falamos essa situação que a gente enfrenta, tanto sofrimento, cada dia que passa, quantas vezes as pessoas falam assim, mas não é possível, será que o planeta está realmente mudando? Será que nós estamos aprendendo? Claro, nós estamos aprendendo. Cada vez que acontece alguma coisa, vem chamando a atenção. E aí, quando nós sentimos a dor, e Joana fala que a dor ainda é a nossa mestra, né? A nossa mestra, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, é porque a gente acha que todo mundo precisa passar pela dor. Não, é porque quando a gente sente a dor, a gente muda a maneira de olhar a vida. A gente começa a pensar diferente, a gente começa a enfrentar as situações, a gente começa a buscar Deus, a gente não quer passar mais por aquilo e a gente busca de alguma forma. A gente se afasta daquilo que está levando a gente ao sofrimento. Aí é por isso que ela ensina pra gente. Porque naquele momento do sofrimento, da dor, a gente muda. Quando a gente passa por alguma situação de doença física, o que acontece? A gente busca logo um médico porque a gente quer tomar o remédio. E aí, mas a gente não pode mais fazer isso ou aquilo. Tem que fazer a mudança de hábito na alimentação, na condição de seguir na vida. E a gente faz, por quê? Porque a gente quer melhorar a saúde. Na vida espiritual também é assim. Quantas vezes a gente enfrenta tantas dificuldades? E são essas dificuldades que levam a gente a buscar uma melhora. Os obstáculos sempre surgem em nossa vida, mas esses obstáculos são justamente para que a gente possa enfrentar. Então, onde estamos frente a frente com todas essas dificuldades, nós precisamos olhar e procurar vencer. Mas não é fácil. Nada é fácil na vida da gente se a gente não procura a cada dia uma forma de mudar, de enfrentar e de ver como eu devo fazer para que essas coisas todas se modifiquem em minha vida. Então lembremos que nós estamos aqui no mundo ainda de provas e expiações. Então não vamos nos livrar do sofrimento assim, ainda são provas, mas por que nós passamos por provas? Porque as provas fazem parte da nossa evolução. Por que nós estamos passando por dificuldades? Claro que o mundo de provas e expiações em que nós achamos muitas vezes, o ser humano de uma forma geral, acha que veio aqui para a Terra
apenas para curtir a vida, para aproveitar, para levar a seguir de uma forma sem responsabilidade, mas a responsabilidade no sentido de espírito imortal que é. Então nós precisamos entender que a nossa vida, que nós somos colocados aqui na Terra, não é para a gente buscar apenas o progresso das coisas daqui. O progresso intelectual, o progresso moral, eles devem seguir sempre. Nós estamos nessa busca, percebemos assim uma sociedade muito voltada ao ter. Tudo na vida é o ter porque você se acha mais importante, porque aquela pessoa é mais importante. Se a pessoa tiver o poder, tiver a fama, tiver o dinheiro. Mas nós precisamos sim de tudo que aqui existe, porque nós estamos na Terra, na vida material, e é necessário. Uma das leis, das leis naturais, das leis morais que estão no livro, contidas no livro dos Espíritos, é a lei do trabalho. E a lei do trabalho é necessário que a gente busque esse trabalho, essa evolução nossa, esse crescimento, para que a gente também aproveite das coisas daqui, mas não que a gente se deixe voltar para as coisas daqui da Terra, esquecendo que somos espíritos imortais e estamos na nossa caminhada de evolução. Nós somos criados e dentro de nós estão germes de tudo o que é coisa boa, do amor. E aí nós vamos crescendo e a proporção que vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos entendendo a necessidade de seguirmos nessa caminhada em busca do nosso melhor, em busca da nossa perfeição, em busca da nossa felicidade. E aí Jesus vem dizer que a felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque nós buscamos a felicidade nas coisas daqui da Terra. Então nós queremos a cada dia encontrar coisas melhores, porque aquilo ali vai nos levar. E a gente percebe que a proporção que vai conseguindo aquilo que a gente deseja, aquilo ali deixa de ser uma busca, porque já conseguimos, mas não traz a felicidade. E aí a gente já está pensando em conseguir outras e outras e outras coisas. E nunca estamos satisfeitos. Mas nós não devemos desistir de buscar as coisas que são ótimas para o nosso espírito. Eu tenho dificuldade em ser uma pessoa tolerante, eu tenho dificuldade em ser uma pessoa paciente. Eu vou deixar para depois. Não, eu tenho que aproveitar agora. Esse é o meu momento. Mas eu fiz isso e aquilo no passado e agora. Não, se nós fomos juízes iníquos no passado, aquilo passou. É a oportunidade de estarmos aqui agora, mudando a nossa trajetória, mudando as nossas atitudes, olhando aqueles nossos irmãos que estão juntos a nós, estendendo as mãos para cada um, procurando ajudar a todos. Não importa se aquele irmão está numa mesma condição social, está numa mesma condição intelectual, está numa mesma religião que nós, se pensa da mesma forma, se acredita ou não em Deus, não importa. São nossos irmãos que estão aqui também buscando o crescimento. Talvez ainda não tenham despertado para muitas coisas e nós já despertamos. Nós, essa doutrina maravilhosa que abraçamos, traz para nós um conhecimento muito grande. E esse conhecimento, por mais termos, nós também temos uma responsabilidade bem maior. Somos mais cobrados, porque, como diz o Evangelho, a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se temos um conhecimento da vida espiritual, se aprendemos
muito com a doutrina trazida para nós através desses irmãos, desses espíritos de luz que trouxeram para nós tantos ensinamentos. Nós temos uma responsabilidade para com todo esse planeta, para com todos os que aqui habitam. Então, que nós possamos a cada dia entender que o ouvir o outro, o atender o outro, faz parte da caridade. A caridade não é só dar. É uma necessidade que as pessoas têm, claro, que precisamos também ajudar. Mas a caridade maior é doar-se, é saber ouvir, é estender a mão, é estar sempre pronto para no momento que o outro necessita, estarmos ali juntos. É emprestar o ombro para que ele possa chorar. Então, Jesus nos convida muito a amar. E amar é estar indo em busca da ação em cada momento. Nós fomos convidados e somos ainda por Jesus para fazermos cada vez mais o melhor. Então, como ele diz, todos somos convidados, mas nem todos somos escolhidos, porque nós não nos deixamos escolher. Então, a gente precisa se deixar escolher para a implantação do reino de Deus aqui na Terra. Só depende de cada um de nós, porque Jesus veio nos convidar a implantar esse reino dentro de nós, dentro do nosso coração. E nós, quando conseguimos ajudar os outros que estão ao nosso redor, nós seremos sempre pessoas preocupadas com o bem-estar, preocupadas com o ensinamento do Evangelho e procurando fazer o melhor. Nós precisamos atentar para essa parábola, porque ali estava um juiz que tinha como profissão julgar as pessoas. Mas nós ainda estamos muito preocupados em sermos juízes aqui na Terra, juízes do que o outro faz. Estamos sempre julgando e condenando. Estamos sempre desejando que o outro pague pelo que fez e colocando o dedo nas imperfeições alheias. Mas o nosso objetivo aqui na Terra é olharmos para dentro de nós, olharmos para as nossas dificuldades, procurando vencer cada vez mais. As virtudes, elas estão adormecidas dentro de nós e precisamos despertá-las, substituindo aquilo que não serve mais, aquilo que nos dá tristeza, que nos adoece, substituindo tudo isso por coisas boas, procurando a cada dia vivenciar o ensinamento de Jesus, vivenciar a lei de amor. Esse juiz, ele não era um juiz que estava preocupado com o ser humano. Ele não estava preocupado em seguir os ensinamentos trazidos na sua doutrina, porque cada um de nós traz de várias e várias reencarnações a compreensão dessa lei. Mas o que Jesus chamou a atenção, e ele falou essa parábola se referindo aos fariseus, o que ele chama a atenção é para isso. Tenhamos fé, procuremos sempre, através da oração, esse contato direto com o mais alto. Procuremos vivenciar cada dia esse amor, essa união, essa compreensão. E a oração nos dá essa força. Orar é estar sempre em contato
com a espiritualidade maior. Orar é estar com o coração aberto para recebermos tudo aquilo que vem do alto. E confiar porque a justiça divina, ela vem da forma que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. Então nunca vamos achar que não somos merecedores disso ou daquilo, porque nada é colocado em nossa vida que nós não precisemos passar por aquilo. E nada é colocado que seja mais pesado do que podemos colocar, como podemos carregar. Jesus já falou que os nossos ombros, eles estão prontos para carregarem aquilo que a gente aguenta. Então a gente não recebe um fardo maior do que pode levar. E quando esses ombros estão mais fortalecidos, é quando já começamos a vencer aquelas nossas dificuldades. Aí sim, poderemos enfrentar outras, poderemos aprender e mudar as nossas atitudes. Tudo depende do nosso crescimento. Estamos aqui para evoluir e essa evolução depende da nossa boa vontade, do nosso esforço. Por isso, a parábola vem nos dizer: não devemos desistir nunca. Desistir das nossas necessidades, daquilo que achamos que é importante. O que é importante mesmo? Qual a prioridade para a minha vida? O que é que eu quero? Eu quero me melhorar em quê? Eu quero ser uma pessoa melhor ou eu quero ficar julgando o outro e esquecendo de mim como um ser que sou? E aí eu passo pela vida e quando eu chego um momento no mundo espiritual que eu desperto, eu percebo o quanto tempo eu perdi. Então, que nós possamos aproveitar esse tempo agora. Aproveitar o tempo que nos resta aqui na Terra, que a gente não sabe quanto é. Nós podemos ficar aqui 20, 30, 40 anos, mas podemos também retornar logo, porque nós não temos esse conhecimento, mas sabemos uma coisa, que nós temos oportunidades a cada momento de fazer o melhor para a nossa vida e para a vida de todos aqueles que estão juntos a nós. Então que possamos refletir bastante nessa parábola, percebendo aí a diferença do juiz iníquo, o juiz da terra, que era um juiz ainda sem compreensão, pensando nas coisas daqui, e fazendo a comparação com o juiz maior, o juiz do bem maior, o juiz da divindade, que é o juiz do amor, que é o juiz que não está pensando, preocupado se nós estamos fazendo certo ou errado, está sempre nos dando oportunidade para que melhoremos a cada dia. E continuemos nessa busca nossa de nunca desistir dos nossos sonhos, os sonhos de estar cada dia sendo uma pessoa melhor, crescendo nessa caminhada em busca da nossa perfeição. Que Jesus nos abençoe e que possamos assim refletir cada vez mais em tudo isso que estamos aqui fazendo na Terra. Nesse momento, vamos agradecer mais uma vez. Vamos para o nosso momento final, continuando na mesma vibração de amor e com o pensamento voltado para o mais alto. Agradecer a Deus. Agradecer por estarmos aqui recebendo todo esse ensinamento. Agradecer a Jesus que veio até nós fisicamente, ajudando-nos a compreender, nós, espíritos ainda nessa caminhada, como crianças que somos espirituais, mas com o irmão maior sempre pronto a nos direcionar para seguirmos no caminho melhor.
que possamos a cada dia seguir sem desistir, desistir de nós mesmos, desistir do nosso crescimento, desistir de sermos espíritos cada vez melhores, deixando que a nossa luz possa brilhar cada vez mais, juntando com outras luzes de outros irmãos, porque assim vamos iluminando não só o nosso caminho, mas o caminho de tantos que ainda estão perdidos pela ignorância. Que Jesus nos abençoe e que sejamos sempre, sempre pessoas preocupadas com o amor, vivenciando esse amor, vivenciando a paz, trazendo para toda a humanidade essa energia que possa auxiliar, porque todos nós somos responsáveis pelo bem. Que Jesus nos abençoe e que possamos seguir em paz em nossa caminhada. Que assim seja.